Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ao ressoar a sétima e última trombeta, Jesus, o Cristo, virá com todos os seus anjos buscar os seus escolhidos, isto é, aqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus, a Bíblia, confirma o que estamos dizendo. O versículo diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, os que morreram fiéis a Deus e a sua palavra desde o começo do mundo ressuscitarão incorruptíveis. Essa é a primeira ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurado ou feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Já aqueles que estiverem vivos, também serão transformados. Aí então, os que ressuscitaram incorruptíveis e os vivos que foram fiéis a Deus e a sua palavra, que foram transformados, subirão juntos para se encontrarem com Jesus o Cristo nos ares e reinarão 1000 anos com Cristo lá no céu. Existem algumas correntes escatológicas que dizem que já estamos vivendo o milênio e outras que dizem que o milênio será aqui na Terra. Estamos preparando um estudo completo sobre essas correntes escatológicas para deixar tudo muito claro. O apóstolo Paulo fala de uma maneira muito clara, quase desenhando e colorindo sobre tudo o que estamos falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54, e fala também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Quando os salvos, os remidos, aqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra, estiverem lá no céu, Satanás e os seus anjos serão presos por 1000 anos. Mas Satanás e os seus anjos não serão presos em uma prisão de segurança máxima ou concorrentes. Com a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a terra será completamente destruída e ficará em densas trevas. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, diz que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Satanás não terá ninguém para enganar. Após o milênio, Satanás e os seus anjos serão soltos da prisão, e os ímpios, aqueles que desprezaram a palavra de Deus e que estão mortos desde a vinda de Jesus o Cristo, ressuscitarão. Essa
é a chamada segunda ressurreição. Então Satanás e os ímpios unir-se-ão para pelejar contra Deus no momento que a Nova Jerusalém descer do céu. Eles acham que podem ainda tomar a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3 diz: E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai para se encontrar com o noivo. Ali ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Quando marcharem para tentar tomar a cidade amada, Deus, o Todo-Poderoso, fará descer fogo dos céus e os consumirá e os destruirá. O diabo, a besta, o falso profeta, a morte e os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Meus queridos irmãos e amigos, é exatamente esse versículo final de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que tem sido alvo, objeto de esdrúxulas e fantasiosas interpretações. Muitos dizem que Satanás, os anjos caídos, a besta, o falso profeta, a morte e os ímpios serão jogados dentro desse lago de fogo e ali serão atormentados eternamente, como se Deus, o Todo-Poderoso, fosse um sádico, um cínico, e como se tudo isso fosse prazeroso para Deus. Outros dizem que será um lago de fogo, literalmente falando, onde serão jogados Satanás, os anjos caídos, a besta, o falso profeta, a morte e os ímpios. Esse lago será preservado por Deus eternamente, como se Deus alegrasse com isso. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. O livro de Apocalipse foi escrito dentro de uma perspectiva hebraica, dentro de uma visão hebraica. O apóstolo João pensava, agia como judeu e em seus escritos usava de coisas que lhe era peculiar. Por exemplo, perto de Jerusalém existia um vale muito conhecido chamado Vale do Filho de Inom. Este vale existe até hoje. Nos dias dos reis de Israel, esse vale era usado para sacrificar crianças, ato que Deus, o Todo-Poderoso, reprovou e repugnava. Os queridos irmãos e amigos podem ler para constatar a veracidade desse fato lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Esse vale de Inom, que significa Geena no grego, nos dias de Jesus o Cristo, passou a ser usado como depósito de lixo. Era um desses lixões urbanos que conhecemos muito bem hoje. Nesse depósito de lixo, que ficava no Vale de Inom, o fogo era mantido constantemente aceso para queimar
os vários tipos de detritos, de lixos e também de cadáveres, de criminosos e animais. Porque os cadáveres dos criminosos eram jogados no lixo para o fogo, os bigatos e as aves de rapina consumirem. O que não era consumido pelo fogo, as larvas, os bigatos, os gusanos, davam um jeito. Jesus o Cristo usou esse vale de Inom, Geena no grego, como símbolo, como uma representação, como figura de destruição eterna, assim como o lago de fogo, que também é um símbolo, uma figura, uma representação de destruição eterna, usado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Jesus, o Cristo, falando das condições ali no Vale de Inom, disse que os gusanos não morrem e o fogo não se extingue. Uma linguagem figurada, metafórica. Meus queridos irmãos e amigos, se o lago de fogo é um símbolo, uma representação, uma figura de destruição eterna, aniquilação total e definitiva, porque a Bíblia diz que o diabo, a besta, o falso profeta, a morte, os ímpios serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Prestem atenção e muita atenção. Não se trata de um tormento literal, isto é, exatamente como está escrito. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a palavra de Deus diz que o diabo será lançado nesse lago de fogo. A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz que o diabo será lançado nesse lago de fogo. O diabo, Satanás, é uma criatura espiritual e o fogo não pode queimá-lo. A besta, que representa um poder político e religioso, será lançada no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A besta é um símbolo, uma representação. É um poder político e religioso. A morte mencionada no capítulo 20, versículo 14 de Apocalipse, também será lançada nesse lago de fogo. A morte não é um ser literal. Como a morte pode ser queimada? Como a morte pode ser queimada? O falso profeta, que é o líder da igreja apóstata, também não escapará desse lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20. Portanto, está bem claro mesmo, que a palavra de Deus está dizendo é que Satanás, os anjos caídos, a besta, a morte, o falso profeta, os ímpios, enfim, todos aqueles que mentiram descaradamente e prejudicaram a humanidade e torceram a palavra de Deus, não foram fiéis a Deus, a sua palavra, serão destruídos completamente e definitivamente por Deus, o Todo-Poderoso, e de uma vez por todas. Fica bem claro que o lago de fogo é um símbolo, uma figura, uma representação de aniquilação e destruição total dos inimigos de Deus e de seu povo para sempre. Não se trata de um inferno eterno. Não se trata de um puxadinho onde Deus
olhará de vez em quando e sentirá prazer. Deus não é sádico, cínico, rancoroso, maldoso. Deus é amor e não sente prazer na morte de ninguém. Meus queridos irmãos e amigos, ajudem-nos nesse trabalho, inscrevendo-se em nosso canal, dando o seu like. Isso nos ajuda muito no YouTube. Ajuda-nos nesse trabalho. O nosso compromisso é com a verdade. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.